Bom, primeira coisa, primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente pensa em agachamento. Por que agachar? Agachamento é o primeiro movimento que o bebê aprende. Então, não sei se você aí que está assistindo já é mamãe, ou é tia, tem uma sobrinha, um sobrinho, ou enfim, já teve contato direto aí com o bebê. Você pode ter reparado já, isso sem ter a noção do movimento em si, mas você já deve ter visto que o agachamento, o bebê ele está dando os primeiros passos, está engatinhando, ficando já na posição mais em pé. O primeiro movimento que ele consegue fazer e de forma natural, e é muito intuitivo isso, ele não, ninguém ensina para ele isso, é o agachamento. Você pode reparar que o bebê ele consegue fazer um agachamento profundo e mantendo assim todo o alinhamento possível. E eu vou explicar o que que é esse alinhamento, como que é essa postura nos próximos slides, de uma forma muito natural, tá? E o agachamento também, né, a partir do momento que a gente fica adulto, ele está presente no nosso dia a dia desde então. Então, o agachamento ele está presente assim na nossa rotina. Para fazer qualquer coisa do nosso dia a dia, a gente precisa de fazer um agachamento. Então, você que está em casa, vai pegar alguma coisa que caiu no chão, o que que você faz? Nada mais é do que um agachamento. Enfim, no trabalho, você tem que agachar ali para pegar alguma pasta, no escritório, enfim, não importa. Eu mesmo que trabalho em academia, atendendo as minhas alunas, eu tenho que agachar a todo momento ali para ensinar um exercício, para pegar um peso, enfim. Então, o agachamento está presente no nosso dia a dia. A gente, se fosse contar quantas vezes que a gente faz o agachamento, olha, a gente perderia as contas durante o dia, tá? E um dado interessante aqui que eu trago para vocês, que essa informação parece muito simples, mas infelizmente é o que ocorre. Grande parte das quedas em idosos se dá por falta de força e uma mecânica ideal do movimento de agachar. E, infelizmente, quedas em idosos muitas vezes são realmente fatais. Então, não é tão raro assim idoso que sofre uma fratura infelizmente vem a óbito, seja no hospital por conta de uma bactéria, uma infecção, ou porque realmente o osso é muito frágil, e o idoso ele vai perdendo massa muscular e massa óssea ao longo do tempo, isso é normal, a gente perde massa óssea e massa muscular a partir dos 30 e poucos anos de idade, já está acontecendo um decréscimo dessa massa óssea e massa muscular. Então, os ossos vão ficando mais frágeis e mais suscetíveis a ter lesão. E quando tem uma fratura, pode ser fatal em idosos. Só que grande parte dessas fraturas ocorrem justamente por falta de uma boa mecânica no agachamento e uma força de toda a musculatura ali que está envolvida no ato de agachar. E quando eu falo agachar, não necessariamente na academia mesmo, eu falo nesses movimentos em casa, para fazer as atividades cotidianas, do dia a dia, rotineiras, tá? Então, o idoso às vezes está em casa, é até independente, mora sozinho, mas às vezes, por não ter uma força ideal de toda a musculatura que está envolvida no agachamento, vocês vão ver mais para frente aí que glúteo está diretamente relacionado com o agachamento, quadríceps, parte posterior da coxa, enfim, toda a musculatura ali de perna, membros inferiores, eles estão diretamente relacionados com o movimento, tá? E se o idoso não tem uma boa força, infelizmente ele vai sofrer com essas quedas, tá? Em se tratando de musculação, é um dos exercícios mais completos que você pode fazer dentro da academia. O agachamento, como eu disse, trabalha a perna como um todo, tá? E na verdade, a postura dele em si vai trabalhar não só as pernas, mas também muitos músculos do membro superior. Então, se você faz um agachamento com barra, você tem que fazer muita força aqui na região das costas, das escápulas, para segurar a barra. Ou se você faz com halter aqui em cima, o agachamento taça, ou agachamento aqui com halter embaixo, seja sumô, enfim. Você tem que ter também força de membro superior para fazer o exercício. Senão você não consegue ter uma boa postura e não vai conseguir fazer o movimento, tá? Então, o agachamento ele é um dos exercícios mais completos e complexos que você pode fazer dentro da academia, tá bom? Ó, então aqui mostrando para vocês o bebê, como eu disse, a gente já nasce sabendo agachar. Então você pode ver nesse bebê aqui, eu vou explicar cada item que está escrito aqui,
ele está conseguindo fazer um agachamento perfeito e profundo, mantendo todo o alinhamento possível. Então vocês podem reparar que as curvaturas da coluna dele estão preservadas, ó. Então aqui, ó, a escápula dele está certinha aqui no movimento para estabilizar. A lombar dele tem uma lordose normal, preservada, que é a lordose que naturalmente a gente tem e tem que manter durante os exercícios. O quadril dele está numa posição neutra, tá? Ou seja, não está nem girado para trás. Vocês vão ver mais para frente o que significa. E nem com o bumbum muito empinado, tá? Que também não deve ser feito dessa maneira. O joelho está apontando, se a gente visse de frente, o joelho dele estaria apontado lá nos dedos dos pés, tá? Como deve ser também. Então, os joelhos têm que ficar bem alinhados com os pés. O peitoral dele está estufado, então dá para ver aqui nitidamente pelos braços dele para cima, porque se não tivesse peitoral estufado, ele não estaria conseguindo deixar os braços aqui para cima. E naturalmente as costas também já ficaram mais retinhas aqui, tá? E o olhar no horizonte, como também deve ser no agachamento ou em qualquer outro exercício, a gente não deve olhar nem para baixo e nem muito para cima, tá? Galera, eu só quero que você me fale aqui no chat se está muito rápido ou se você está conseguindo captar bem, se você está conseguindo me ouvir bem, se o meu áudio está nítido, está bom, se o meu vídeo está bom. Fala aqui para mim, quem está acompanhando a aula, fala aqui no chat para mim se está tudo ok com relação a áudio, vídeo, enfim. Faz um favor, só para eu ter uma ideia aqui, ou também se eu estou falando muito rápido, me dá um toque aqui no chat, por favor. Vou esperar aqui a galera responder, porque qualquer coisa, se estiver muito rápido, eu falo mais pausadamente, enfim, falo mais devagar também, tá? Então, vou esperar que vocês darem um toque. Enquanto isso, eu quero que vocês observem bem o bebê, como que ele realmente está fazendo um agachamento perfeito, mantendo todos os padrões aqui que a gente precisa ter, tudo em ordem para agachar. E mais para frente também vocês vão entender como fazer cada coisa dessa, cada fator dessa postura padrão ideal durante o agachamento. Vocês vão entender como fazer isso aí, tá? Vamos lá, gente. Vou passar para o próximo aqui. Enquanto isso, eu quero que vocês me respondam aqui no chat, tá bom? Se o áudio está ok, se o vídeo está ok, se vocês estão conseguindo enxergar bem o que está na tela e se eu não estou falando muito rápido, tá? Então, vamos lá. Agora, uma pergunta também que a gente precisa fazer para poder dizer que a gente está fazendo um bom agachamento. Por onde começa o agachamento? Eu sei que provavelmente você que está acompanhando a aula deve ter ido já numa academia quando você foi fazer o agachamento e o professor lá da academia ele deve ter te ensinado, olha, joga o seu bumbum lá para trás e agacha. É assim que você vai fazer o agachamento. Então, projeta o seu quadril o máximo que der lá para trás para você poder agachar. Ou também, provavelmente o professor deve ter te falado que o seu joelho não pode passar da ponta dos pés. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Se não foi para você, você já ouviu alguém falar isso para alguma aluna, tá? Porque realmente é muito comum a gente escutar isso aí por aí, que o joelho não pode passar da ponta dos pés. Então, por isso, você teria que projetar o quadril muito para trás. Mas será mesmo que a gente tem que fazer isso? Jogar o quadril muito para trás e não deixar o joelho passar da ponta dos pés? Bom, vamos lá então. Nos próximos slides a gente vai ter resposta disso aqui. Só quero que vocês observem bem o meu agachamento aqui. Eu pausei ali o vídeo justamente no momento mais embaixo, então na parte final do meu agachamento. Eu pausei o vídeo, tirei um print e coloquei a imagem aqui, tá? Essa é a forma que tá o meu agachamento quando eu faço o agachamento taça, que é esse agachamento aqui com o halter segurando na altura do peitoral, tá bom? Então observem bem como que tá o posicionamento do meu pé, do meu joelho, do meu quadril. Quero que vocês observem bem essa imagem aqui, porque a resposta vai estar nos próximos slides, só que vocês já vão ter uma noção, uma ideia do que eu estou falando, tá? Então, e aí? Por onde começa o agachamento? Tornozelo, joelho, quadril, lá que vocês vão entender.
aí que está aquele mito que eu acabei de falar para vocês, que infelizmente a gente escuta muito. O joelho não pode passar da ponta dos pés. Será mesmo? Tá, então vamos entender aqui, gente, por essa imagem da moça fazendo o agachamento, se o joelho realmente não pode passar da ponta dos pés, tá? Bom, vocês podem reparar que, no caso, eu tracei uma linha vermelha. Essa linha vermelha, chamada fio de prumo, é justamente uma linha que a gente usa como referência para fazer as avaliações posturais, através das fotos, para fazer análise de exercício. Então, esse fio de prumo aqui é basicamente o nosso norte, tá? Que a gente vai se basear, o personal se baseia, ou deveria, para fazer essas análises de exercícios e de fotos posturais, tá? Então, vocês podem reparar aqui, ó, que no agachamento deveria ter uma certa igualdade entre joelho e quadril, tá? Vocês vão entender que essas não são as únicas articulações envolvidas no agachamento. O tornozelo também participa, tá? Vocês vão entender por quê. Mas estou falando aqui de joelho e quadril para ficar mais fácil de entender, de visualizar, tá? Vocês podem reparar que essa seta amarela maior, ela vai me indicar dessa linha vermelha, ó, dessa linha vermelha até aqui, onde seria mais ou menos o eixo da articulação do quadril, tá? Por onde passaria aqui o final da articulação do quadril. Então, eu tracei essa linha amarela para você entender que ela é muito maior, mais do que o dobro, eu diria, dessa outra linha amarela aqui, que vai do mesmo lugar da linha vermelha até a articulação do joelho, tá? Vocês podem reparar que está muito maior. E eu não acabei de falar para vocês que no agachamento a gente tem que ter uma igualdade de trabalho nas articulações, mas aqui, provavelmente nesse caso, é aquele tipo de agachamento que ela foi instruída a fazer, posicionando o quadril muito lá para trás. Então ela empurrou o bumbum para trás primeiro, para depois agachar. Ela teve muita predominância de quadril no agachamento. Talvez ela foi instruída assim, porque o professor falou para ela que não pode passar o joelho da ponta dos pés. E realmente, nessa imagem, vocês podem reparar que não passou da ponta dos pés o joelho. Mas é claro, ela empurrou o quadril muito para trás. Mas é aí que está o problema. Eu acabei de falar para vocês que a gente tem que ter uma igualdade de trabalho entre as articulações ali que estão envolvidas. Então, joelho e quadril, eles têm que estar em sintonia, em pé de igualdade, para a gente realmente poder falar que tem um agachamento seguro e eficiente. Não adianta nada você agachar, colocar muita carga, mas na verdade não ter nem segurança ao fazer o movimento, sobrecarregar estruturas que não podem ser sobrecarregadas, como a lombar, por exemplo. Então, nesse caso aqui, ela está impondo muito mais estresse para a lombar do que teria se ela jogasse menos o quadril para trás e usasse um pouco mais de joelho, tá? Então, vamos lá. Aí aqui essa linha vermelha aqui, essa linha amarela, indica que realmente, ó, o joelho dela não passou da ponta dos pés. Mas justamente porque eu falei, ela está empurrando o quadril muito para trás e não está usando nada praticamente do joelho. O joelho dela nesse agachamento, se fosse um vídeo, vocês veriam que ele praticamente não estaria se movimentando, tá? E aí, galera? E essa retroversão pode no agachamento? A gente escuta muito por aí também que ela pode, não tem problema nenhum agachar assim, tá? E para quem não sabe, eu vou explicar o que que é retroversão. Lembra naquela imagem do bebê que eu falei para vocês que o quadril dele estava numa posição neutra? Então, o que que é essa posição neutra do quadril olhando de lado? Esse ossinho aqui do quadril, da parte da frente, ele estaria mais ou menos igual, na mesma altura do ossinho da parte de trás. O que que acontece muitas vezes no agachamento? Ou está assim o quadril, então essa parte da frente ela está muito mais para baixo que a parte de trás,
Consequentemente, o que que acontece na lombar? Forma um arco muito grande, então aquela curvatura da região lombar, a lordose, fica muito acentuada, tá? Ou também é o que está acontecendo no caso dessa moça aqui, das duas, né? Então essa parte de trás, ela gira para trás. Essa é a parte de trás do quadril, essa é a parte da frente do quadril. Essa parte de trás, ela faz isso, tá? Então fica aquele agachamento como se fosse um cachorrinho fazendo cocô, né? Que o bumbum esconde para dentro. E o que que acontece na lombar? Ou ela fica totalmente reta, ela perde a curvatura dela, aquela curvatura que eu falei para vocês que tem que manter, né? Não pode nem ser muito acentuada, mas também não pode ficar totalmente reta. Ou até, se for uma retroversão muito grande, acontece um inverso da curvatura na região lombar. A curvatura que era assim se torna uma curvatura assim, o que é pior ainda, impõe mais estresse na lombar. Então, esse movimento de retroversão, que muitas pessoas falam que não tem problema nenhum fazendo agachamento, na verdade tem, porque você já tira o quadril da sua posição neutra, da posição ideal do quadril, e você tira também a lombar para não estar mais estabilizada, e aí vai muita sobrecarga, muito estresse em cima da lombar. Então, muitas vezes, aquele agachamento que você sai da máquina ou sai da barra sentindo aquela queimaçãozinha na lombar, muito provavelmente foi por conta disso. Então, quero que você, a partir de hoje, se atente a isso e não deixe mais o seu agachamento acontecer esse movimento. Esse movimento é um movimento compensatório que acontece porque você quer descer além da sua capacidade atual. Então, falta flexibilidade da musculatura que está envolvida, posterior de coxa, da parte interna da coxa também. Então, se você tem ali um agachamento até 90 graus, desce até 90 graus. Ah, mas Yuri, eu ouvi que tem que agachar mais até o chão para poder crescer mais o glúteo. Na teoria, sim, quanto mais você descer, mais você vai ter trabalho no glúteo e nos outros músculos da perna. Beleza. Só que você tem que agachar de uma posição correta, com uma postura boa, senão nada vai adiantar. Tá? Você agachar de forma profunda, mas perder todo o alinhamento durante o agachamento. Então agacha até o seu limite, até o que a sua flexibilidade atualmente permite, o que a sua mobilidade do quadril permite, tá? Agachamento é muito individual o quanto você desce. Você não pode se basear o quanto que você vai fazer o movimento, o quanto que você vai descer pela sua amiga, tá? Pelo outro. E o que que ambas têm em comum? A queimação na lombar. Você pode ter certeza que ambas as garotas aqui que estão agachando, elas saíram do movimento sentindo mais a lombar do que o glúteo. Isso eu te garanto.